Boa noite. Boa noite. Supremo manda prender o ex-deputado Roberto Jefferson, condenado no Mensalão. Pesquisa Ibope mostra queda na aprovação do governo Dilma. A presidente se encontra com o Papa Francisco e o convida para assistir à Copa. E nossa reportagem mostra como São Paulo irá receber os turistas. Estudantes da USP reclamam da falta de vagas no conjunto residencial. Na Ucrânia, a presidente anuncia acordo com a oposição e eleições antecipadas. E na série A Cara de São Paulo, conheça o general da banda redonda mais antiga do Carnaval Paulista. Policiais do GAT detonaram hoje artefatos apreendidos em recentes manifestações. E pela primeira vez a PM afirma que usará a tropa do braço contra os Black Blocs. Esta foi apenas uma das demonstrações feitas pelo Grupo de Ações Táticas Especiais da PM, o GAT, que disparou rojões e queimou um material incendiário. A detonação fez um buraco na terra. Parte desse material, segundo a Polícia Militar, foi apreendida com manifestantes em protestos no início do ano. Primeiro foi feita a queima do material incendiário, que é um material que foi encontrado no dia 25 de janeiro com o Black Bloc. O segundo material foi o acionamento do rojão com vara, que é exatamente o mesmo material que ceifou a vida do cinegrafista da Bandeirantes no Rio de Janeiro. O terceiro material que foi feito aqui, a demonstração, é um autoexplosivo, um cartucho de emulsão, e ele geralmente é utilizado, está sendo utilizado para detonar caixas eletrônicos. Segundo a PM, Fabrício Fonseca Mendonça Chaves seria um Black Bloc, teria resistido à abordagem e atacado um policial. Ele foi ferido a tiros por PMs e voltou a ser internado recentemente por conta de uma infecção urinária. O defensor público que representa Fabrício criticou a ação de hoje do GAT. Porque a polícia militar utilizou um objeto que foi supostamente apreendido com o Fabrício e com o Marcos. Então, esse objeto constituía parte do inquérito policial e depois seria parte do processo criminal. Então, a Polícia Militar está atrapalhando a realização da justiça. Hoje a gente tinha 1/3 da lata, porque o restante foi utilizado para a gente estar fazendo o laudo, juntamente com o Instituto de Criminalística, e está aí colaborando aí com o inquérito. Temos uma contraprova para ser apresentada, no caso a defesa venha a perguntar a respeito disso daí. Cerca de 40 ativistas suspeitos de serem Black Blocs foram intimados a depor neste sábado no DEIC, em inquérito que apura o vandalismo nas manifestações. Amanhã também estão previstas novas manifestações na cidade contra a Copa do Mundo. A Polícia Militar admitiu usar pela primeira vez a tropa do braço, com policiais treinados em artes marciais para conter vândalos infiltrados. Infelizmente, nós temos que algumas pessoas não estão ali com o objetivo de exercer a democracia, estão com o objetivo, muitas vezes, até de atentar contra a democracia. Então, a Polícia Militar tem que ter uma postura de garantir a liberdade daqueles que efetivamente levam a sério o Estado Democrático de Direito e querem fazer os seus direitos valer. 140 policiais foram convocados para a segurança do protesto contra a Copa do Mundo neste sábado. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Benedito Roberto Meira, se o efetivo da tropa do braço não conseguir conter os atos de violência, outro grupo será acionado. O reforço estará equipado com balas de borracha, spray de pimenta e bombas de efeito moral. Terminou nesta madrugada a reintegração de posse de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida em Itaquera, na Zona Leste. 3.000 pessoas que invadiram o local foram removidas depois de muita confusão. Durante a reintegração de posse determinada pela Justiça, houve confronto entre a tropa de choque da Polícia Militar e parte dos moradores, que se recusavam a deixar os imóveis. Os invasores depredaram os apartamentos e atearam fogo em 2 deles. 21 pessoas ficaram feridas na confusão e 3 foram detidas. Agora, o Ministério Público vai investigar a denúncia de que algumas famílias pagaram uma taxa para furar a fila do programa Minha Casa Minha Vida para conseguir um dos apartamentos do conjunto. Alguns moradores dizem que pagaram dinheiro a ONGs para receberem as chaves dos imóveis. Segundo a Prefeitura, 130.000 famílias estão oficialmente cadastradas para serem beneficiadas pelo programa.
Artistas invadem casarão no centro de São Paulo. O prédio pertence ao governo federal e é administrado pelo INSS. O coral passou a tarde ensaiando em um dos cômodos vazios. Os integrantes fazem parte do grupo de artistas que invadiu o casarão na tarde de ontem. O prédio, na Rua da Consolação, é tombado pelo órgão municipal de defesa do patrimônio. Tem 3 pavimentos e parece bem conservado. Nos corredores, a decoração na parede lembra a creche, que por último funcionou no prédio há alguns anos. Desde então, o casarão permanecia desocupado. Hoje, no portão da frente, corrente e cadeado para controlar o acesso. Muitos dos que invadiram passaram a noite aqui, mas o porta-voz do grupo diz que a intenção não é morar, mas transformar o lugar num espaço de ensaios. A gente entende o imóvel como um espaço público que é de toda a população. A proposta do movimento de ocupação de espaços públicos é constituir ateliês compartilhados que possam realizar seus trabalhos coletivamente, locais de ensaio, locais de pesquisa, que possam incluir a população local dentro desses processos criativos. O INSS, que é o dono do prédio, disse que não está negociando com os invasores e que vem, sim, conversando com a Prefeitura de São Paulo já há algum tempo, que estaria interessada em comprar o casarão para instalar aqui a Secretaria de Direitos Humanos. O INSS informa ainda que, neste momento, estuda recorrer à Justiça para pedir a reintegração de posse do prédio. Estudantes da USP reclamam da falta de vagas no conjunto residencial do campus. Como se não bastasse, os prédios do CRUSP estão com rachaduras e a lista de problemas não para por aí. Para saber como é morar em um dos 8 prédios destinados aos estudantes da USP, pedimos ajuda a um veterano que cursa publicidade e mora no CRUSP desde 2011. Eu estou no bloco A1 do conjunto residencial da USP. Esse daqui é um dos prédios mais novos. Foi inaugurado há 3 anos e foi construído para ser moradia de estudantes. Jean, como é viver aqui? Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Que se você mora aqui, você está perto da faculdade, você tem o bandejão perto, né? Mas tem muitos problemas de infraestrutura. Então, aqui no corredor tem essa rachadura que vai desde o primeiro andar até o 6º, praticamente ela divide o prédio no meio. Vocês têm medo dessa rachadura? A gente não é engenheiro, a gente não sabe, né? A gente acha que um prédio que tem 3 anos de vida não pode ter problemas estruturais como esse, né? Aqui no térreo do bloco A1, mais problemas. Bem junto das colunas. Jean, o que você identificou aqui? Aqui tem mais uma mostra dos problemas estruturais do prédio, né? Aqui um pedaço do forro, do teto, que desmoronou. E aqui tem mais coisa. Toda essa área aqui, ela ficou isolada por conta desses desmoronamentos constantes, né? Eles tamparam essa área aqui para que ninguém passasse e caísse um pedaço do prédio na cabeça. Jean conta que nos outros 7 prédios que servem de moradia aos estudantes, as condições são ainda piores. Os outros blocos ali atrás foram construídos na década de 60. Então, eles apresentam muito mais problemas estruturais, como rachaduras, infiltrações, cupins. No caso do A1, tem o problema do banho nos dias frios. Principalmente no inverno, a água ela não aquece e os moradores têm que tomar banho frio. Os amigos Celso e Otávio são de Itapira, cidade a 160 quilômetros da capital, e precisam vir para o CRUSP. Enquanto não conseguem uma vaga, moram de favor. Alunos que vivem aqui precisam provar que são de baixa renda. Os 2 já deram entrada na papelada, mas a decisão só sai em abril. É algo completamente decepcionante. Depois de 2 anos de cursinho, depois de 3 anos prestando vestibular, que eu realmente não achava que eu iria passar, daí eu passei, foi meu sonho de vida. E agora são outros processos seletivos que a USP impõe ao aluno que desestimulam o acesso ao universitário. A USP é a única instituição de ensino superior que dispõe de moradia estudantil dentro do campus na cidade de São Paulo. Aqui estudam cerca de 90 mil alunos dos cursos de graduação e pós-graduação, mas existem apenas 1.500 vagas para habitação. Os estudantes dizem que haveria mais lugares se 2 prédios que estão ociosos fossem liberados.
Segundo este líder estudantil, são blocos residenciais que não são mais ocupados pela reitoria da universidade. Seriam mais 400 vagas para os ingressantes nos vestibulares da USP. E essas vagas foram prometidas há 5 anos, na gestão, quando o reitor Rodas assumiu a reitoria. Foi promessa de campanha do reitor. Será que você consegue se formar em odontologia? Bom, tomara, né? Eu vou fazer de tudo para não ter que desistir do curso, né? Se eu tiver que me manter num lugar que não seja disponibilizado pela universidade, eu vou ter que arrumar um emprego e para mim poder me manter e não desistir do curso, né? Sobre os problemas de estrutura mostrados na reportagem, a USP disse por meio de nota que os prédios do CRUSP vêm passando por um processo de revitalização nos últimos 4 anos e que algumas ações já foram feitas, entre elas a pintura de todos os blocos e a reforma no bloco G. A USP também cita melhorias na iluminação, ajustes no piso, reposição de parte do mobiliário e recuperação do paisagismo. Sobre a falta de vagas, a universidade informa que os blocos K e L, citados na reportagem como alternativa para a falta de vagas, continuam sendo utilizados pelos setores administrativos. Motoristas e cobradores da aviação Sambaíba, que atende a zona norte de São Paulo, cruzaram os braços nesta sexta-feira. Durante a tarde, os veículos voltaram a circular. 448 ônibus não deixaram a garagem da empresa hoje de manhã. Os passageiros tiveram que ser atendidos pelo Plano Paese. Os empregados organizaram a greve para pedir o pagamento de horas extras, que não estariam sendo pagas quando os ônibus quebram. E os motoristas têm de ficar na garagem. Eles também pedem melhores condições de trabalho. A Companhia de Engenharia de Tráfego aplicou uma média de 33 mil multas diárias em janeiro na capital paulista, número 20% maior que o registrado em janeiro do ano anterior. Segundo a CET, no mês passado foram aplicadas mais de 1 milhão de autuações. O saldo é 21,4% maior que as infrações flagradas em janeiro do ano passado, quando foram emitidas cerca de 800 mil multas. A maior parte dos registros, 41,6%, foi por excesso de velocidade. Na sequência estão as multas por desrespeito ao rodízio, estacionamento proibido, transitar em faixa ou local exclusivo e transitar em local ou horário não permitido. Em Brasília, idoso é detido após atirar para o alto na Praça dos Três Poderes. Abdias Soares, de 69 anos, foi detido em flagrante na manhã de hoje. Ele atirou 4 vezes para cima na Praça dos Três Poderes, onde estão o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. No momento dos disparos, o idoso disse que queria chamar a atenção e ser ouvido pela Justiça. Ele ainda afirmou que é réu em ações cíveis em Goiás. Abdias pareceu não se importar com a prisão e chegou a dar risada. Ele foi autuado por porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo em via pública. Na segunda-feira, uma das bandas de carnaval mais antigas da capital completa 40 anos de folia. A Banda Redonda foi criada em 1974 pelo ator e carnavalesco Carlos Costa, ou Carlão, mais conhecido como general do grupo. Ele é um personagem que é a cara de São Paulo. Costa, o Carlão, nos convida para uma volta. Há 25 anos ele trabalha no AMB, bem ao lado do Sambódromo. Hoje ele é responsável pelo arquivo fotográfico. Ele próprio é um guardião ambulante das histórias do Carnaval de São Paulo. Ainda menino, saía nos blocos da Vila Maria que o irmão organizava. Já crescido, ajudou o dramaturgo Plínio Marcos a fundar a Banda Bandalha, a primeira da cidade, criada por causa de uma provocação. Em São Paulo vocês não têm carnaval, aqui no Rio nós temos Mangueira, Portela e a Banda de Ipanema. E tem mais, hein? O Vinícius de Moraes diz que São Paulo é o túmulo do samba. E davam risada. A bandalha durou 2 anos e, para não ficar sem carnaval, Carlão decidiu fundar a Banda Redonda, que teria concentração no mesmo ponto, em frente ao Teatro de Arena, onde a Rua da Consolação encontra a Avenida Ipiranga, no centro da cidade. E o Parreiras, que era um cara de cuca boa, inteligente, né? Os estudantes da USP de
dessa época de 65 a 74, eles tinham uma frase que era assim: o estudante que não tinha pouca inteligência, mas era da USP, lá era chamado de quadrado, né? Testa quadrada. E o que tinha bastante inteligência era chamado de testa redonda. Então o Parreira diz: aqui ninguém tem testa quadrada, todo mundo testa redonda. Então a banda vai se chamar Banda Redonda. A Banda Redonda sempre atraiu muitos artistas, intelectuais, mas é aberta a todos. No ano passado, reuniu quase 15 mil pessoas, com Carlão sempre à frente. Em 1982, os jornalistas e amigos do Carlão, inspirados na alegria dele à frente à banda, resolveram nomeá-lo general da banda, né? E desde então, ele assume esse título, caracterizado como general, e tem sempre uma música quando o senhor chega lá, né? Como é que é, Carlão? A música: chegou o general da banda aí, chegou o general da banda aí, Mourão, vara madura que não cai, Mourão, e catuca por baixo que ele vai, oba! Chegou o general da banda aí. É o general da alegria, né? É o general da alegria e tudo mais, né? Que começou com... Me deram por causa de eu ser muito alegre e coisa e tal. Mas esse aqui é farda da Marinha. Alguém vai dizer: mas o Carlão tá fardado da Marinha e é general. E eu tô como general com a farda da Marinha, porque o carnaval é alegria, o carnaval é sonho, é miragem. Entende? Por isso que eu tô com ele. Senão muitas escolas de samba não saía com príncipe, rei e rainha e essas coisas. Por quê? Porque é tudo sonho, né? O carnaval pode tudo, né? Pode tudo. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, determinou que os créditos de celulares pré-pagos tenham validade mínima de 30 dias. As operadoras têm prazo de 120 dias contados a partir da publicação do regulamento para implementar a mudança. Hoje, alguns cartões expiram em 7 ou 10 dias e a facilidade de compra de créditos dos cartões pré-pago faz com que muitas vezes o consumidor não seja informado sobre a validade do serviço. As empresas de telecomunicação também terão que informar ao consumidor quando os créditos estiverem na iminência de expirar e serão obrigadas a comercializar também créditos com validade de 90 e de 180 dias. Metrô de São Paulo decide manter contrato com a Alstom, mesmo diante de parecer contrário do Ministério Público. No começo do mês, o metrô suspendeu os contratos a pedido do Ministério Público. O promotor Marcelo Milani apontou diversas irregularidades, como falta de competição e suposta formação de cartel em contratos de modernização de trens e da aquisição de um sistema de controle dos trens por comunicação. Os documentos foram assinados entre 2008 e 2010, com valor superior a 700 milhões de reais. Segundo o metrô, continua suspenso o contrato de modernização de trens, mas o que prevê o sistema de comunicação será mantido. A companhia afirma que a Alstom venceu a concorrência e que não há indícios suficientes de irregularidades. E a Justiça Federal de São Paulo determinou hoje o bloqueio de bens de 5 dos 11 acusados de participar de um suposto esquema de pagamento de propinas pela empresa Alstom a políticos e funcionários públicos, ocorrido entre os anos de 1998 e 2002 em governos tucanos. Ao todo, o juiz federal Marcelo Costenaro Cavalli determinou o bloqueio de 32 milhões e 400 mil reais dos 5 réus. No entanto, várias contas bancárias apresentavam saldo insuficiente ou nulo, o que impossibilitou o cumprimento integral da decisão. Por enquanto, foram bloqueados 9 milhões e 800 mil reais. Fiscal investigado por envolvimento na máfia do ISS depõe no Ministério Público.
A repórter Fernanda Azevedo está na promotoria e tem outras informações. O depoimento durou cerca de 1h30. O ex-auditor fiscal, Carlos Augusto de Lalo, saiu sem falar com os jornalistas. Mas o advogado de defesa, Maurício Vasques, disse que ele veio prestar esclarecimentos em uma ação civil pública que apura um suposto enriquecimento ilícito e que de Lalo conseguiu demonstrar a evolução de seu patrimônio. Já sobre os outros inquéritos criminais que apuram a participação dele na chamada máfia dos fiscais, que é investigada por cobrar propina de construtoras para dar descontos no ISS e que agora também é investigada por fraudes no IPTU de pelo menos 84 grandes empresas, o advogado não quis comentar e reclamou que até hoje ainda não teve acesso integralmente às provas colhidas por o Ministério Público e que por isso, por enquanto, de Lalo só vai falar em juízo. Estela. Obrigada, Fernanda, pelas suas informações. Vamos falar agora do mensalão petista. A Procuradoria-Geral da República conclui tradução de documentos para pedido de extradição do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. O documento deve ser enviado ao Ministério da Justiça na segunda-feira. Daí o governo federal precisa enviar os papéis às autoridades italianas. Pizzolatto foi preso na Itália no começo deste mês. Ele foi detido com documentos falsos em nome do irmão morto. Pizzolatto foi indiciado pela polícia italiana. Aqui no Brasil, ele foi condenado no processo do mensalão petista a 12 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. A semana termina com chuva aqui em São Paulo. Apesar do dia ensolarado, houve pancadas isoladas essa tarde e não dá para descartar mais chuva com o decorrer do dia. Quem está programando o final de semana quer saber se essa chuva continua nos próximos dias. Mariana Armenteno traz os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. O sol aparece, mas todo o estado de São Paulo tem risco de chuva forte esse final de semana. Isso por causa das áreas de instabilidades que vêm atuando também no centro-oeste e no norte do Brasil. Amanhã a chuva ainda deve ser forte e bastante volumosa nessas áreas e também no nordeste, entre o Maranhão e o norte do Piauí e do leste de Pernambuco ao sul da Bahia. Por lá, a chuva pode ser forte, mas o dia não fica totalmente fechado. A praia está garantida nas demais áreas do Nordeste e no litoral fluminense. A máxima chega aos 31 graus em Natal e aos 36 no Rio de Janeiro. Em Curitiba, o sábado será chuvoso e a máxima não passa dos 22 graus. Aqui em São Paulo, as grandes áreas de instabilidade espalham muitas nuvens carregadas no oeste e no sul do estado, onde há risco de temporais a qualquer momento, como na região de Presidente Prudente, onde a máxima vai aos 28 graus. Nas demais áreas, o sol predomina e chove mais a partir da tarde. No litoral, mesmo com a chuva, a máxima chega aos 33 graus. Aqui na capital, os termômetros batem na casa dos 32 graus. No domingo, mínima de 20, máxima de 30. E a semana começa fresquinha, com temperaturas oscilando entre 20 e 26 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Na Ucrânia, presidente e oposição assinam acordo para tentar acabar com a crise política. Os confrontos dos últimos dias deixaram 77 mortos e mais de 500 feridos. Entre os pontos acertados estão a antecipação de eleições presidenciais para este ano, a desocupação de prédios administrativos e espaços públicos, a investigação dos casos recentes de violência e a volta da Constituição de 2004, que diminui os poderes do presidente. Hoje, após desentendimentos e brigas, o parlamento votou pela retirada das tropas de choque da Praça da Independência. Logo em seguida, alguns policiais se juntaram aos manifestantes. Os confrontos cessaram, mas os ativistas afirmaram que ainda duvidam da disposição do presidente Viktor Yanukovych para cumprir o acordo. Quando anoiteceu, a praça foi tomada por uma multidão que prestava homenagens aos mortos nos conflitos dos últimos dias. A crise começou há exatamente 3 meses, quando o presidente Viktor Yanukovych desistiu da aproximação com a União Europeia e assinou acordos econômicos com a Rússia. Brasileira é detida após participar de manifestações na Venezuela. O clima ainda é de tensão e mísseis fazem um pedido de paz.
O número de mortos nos conflitos venezuelanos contra o governo de Nicolás Maduro já chega a 6 e contabiliza-se mais de 100 feridos. Na última quarta-feira, a brasileira Emiliane Coimbra foi presa após participar de um protesto na cidade de Puerto Ayacucho, que fica a cerca de 1.200 quilômetros da capital Caracas. A informação foi confirmada hoje pela assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores. Coimbra deixou a prisão ontem e poderá responder o processo em liberdade. Ela vive com a família no país há 20 anos e contará com apoio jurídico do vice-consulado do Brasil. Ontem, Exército e Guarda Nacional Bolivariana foram acionados para conter os protestos no estado de Táchira, que faz fronteira com a Colômbia. A situação se agravou ainda mais após o presidente ameaçar decretar estado de exceção. Alarmadas com a violência, misses venezuelanas lançaram a campanha Misses pela Paz. A imagem é de união e pedem por paz, respeito aos direitos humanos e segurança. E o governo venezuelano revogou a licença de trabalho no país de 7 profissionais da rede americana de televisão CNN. Segundo a rede, o presidente Nicolás Maduro teria dito que o canal é formado por um grupo de fascistas. Ontem, Maduro já havia ameaçado bloquear o sinal da CNN no país. Segundo o Banco Central, os brasileiros gastaram 2 bilhões e 100 milhões de dólares no exterior em janeiro. Na cotação de hoje, seria o equivalente a quase 5 bilhões de reais. O valor é um pouco inferior ao registrado no mesmo mês do ano passado, que foi de 2 bilhões e 300 milhões de dólares, quando o gasto bateu recorde para os meses de janeiro. De acordo com o chefe do Departamento Econômico do BC, Túlio Maciel, a alta do dólar em relação ao real nos últimos meses, que tornou mais caras viagens internacionais e as compras feitas lá fora, foi o principal motivador da queda no valor dos gastos dos brasileiros no exterior. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Jamais os brasileiros gastaram tanto em viagens e com despesas de cartão de crédito e débito no exterior. Pelo menos, jamais gastaram tanto nos últimos 20 anos. Como antes disso era muito mais difícil viajar e não era possível gastar com cartão, provavelmente estamos no pico histórico. Mas parece que chegamos no limite, pelo menos por enquanto. Nos últimos 2 meses, a despesa com turismo e cartão se estabilizou. Em janeiro passado, chegou mesmo a cair em relação a janeiro de 2013. O que houve? Parece óbvio. Primeiro, o dólar tem ficado mais caro. Faz mais de 3 anos, o real tem se desvalorizado em relação ao dólar. A desvalorização foi especialmente forte nos últimos 6 meses. Segundo, aumentou o imposto, o IOF, que a gente tem de pagar sobre despesas com cartão de débito, com aqueles cartões pré-pagos. Terceiro, a renda dos brasileiros, os salários, estão subindo mais devagar desde o ano passado. Ainda assim, a diferença entre o que os brasileiros gastam lá fora e os estrangeiros gastam aqui com turismo está em cerca de 0,8% do PIB, do tamanho da economia. A média histórica fora dos últimos 2 anos era mais ou menos metade disso. Por que passamos a gastar mais lá fora nos últimos 3, 4 anos? Porque ficou mais fácil e barato viajar, óbvio. Porque os brasileiros ficaram mais ricos, a renda subiu nos últimos 10 anos. Enfim, porque tudo ficou muito mais caro no Brasil, de roupa a eletrônicos. Em certos casos, sai mais barato viajar até Miami e comprar um jogo eletrônico lá do que comprar numa loja do Brasil, mesmo pagando passagem e hotel. Um absurdo completo. Mas essa exuberância de compras no exterior vai dar um tempo. O Brasil consumiu demais nesses últimos anos. Como resultado dos nossos excessos, tivemos inflação e déficit externo, que é uma espécie de empréstimo externo que fazemos para bancar nossos gastos lá fora. Como consequência, acaba havendo uma desvalorização do dólar. Isso quer dizer, em suma, que vamos ficar um pouquinho mais pobres, menos capazes de gastar no exterior. Não apenas em viagens, mas em outras importações. Boa noite. E o déficit da conta externa em janeiro é o maior da história, diz o Banco Central. As transações do Brasil com outros países foram deficitárias em 11 bilhões e 600 milhões de dólares. O valor é 2,1% maior do que o registrado em janeiro do ano anterior, que havia sido recorde. No acumulado dos últimos 12 meses, o déficit é de 81 bilhões e 600 milhões de dólares. Segundo o Banco Central, o resultado foi influenciado por remessas de lucros de empresas ao exterior. Para chegar a esse valor, se somam os resultados da balança comercial, que é o saldo entre importações e exportações, e de outras operações não comerciais que impliquem entrada ou saída de capitais. Voltamos a falar do mensalão petista. A STF manda prender Roberto Jefferson.
O ministro Joaquim Barbosa negou o pedido de prisão domiciliar do delator do esquema de corrupção e determinou que ele cumpra a pena em regime semiaberto no Rio de Janeiro. Jefferson é o único condenado no processo que ainda está em liberdade. O político foi condenado a 7 anos e 14 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pesquisa Ibope mostra a queda de aprovação no governo Dilma Rousseff. Os que consideravam o governo Dilma bom ou ótimo somavam 43% em dezembro. Agora, em fevereiro, esse percentual caiu para 39%. Com relação à região pesquisada, a aprovação da presidente é maior no Nordeste, 51%, e pior no Sudeste, 33%. O Ibope também pesquisou a opinião dos brasileiros sobre o desempenho pessoal de Dilma na presidência. A conduta é aprovada por 55% dos entrevistados e desaprovada por 41%. Em dezembro, a taxa de aprovação era de 56%. O Ibope ouviu 2.002 eleitores em 141 municípios entre os dias 13 e 17 deste mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O presidente Dilma Rousseff se encontra com o Papa Francisco no Vaticano e o convida para assistir à Copa. Ela está na Itália para participar amanhã da cerimônia que irá nomear o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, como novo cardeal da Igreja Católica. Dilma disse estar muito contente com a nomeação de Dom Orani. Eu fiquei muito feliz com a indicação de Dom Orani, tá? Eu acredito que foi mais uma manifestação, né, muito boa que o Papa teve em relação ao Brasil. No encontro com o Papa Francisco, os dois trocaram presentes. Dilma entregou ao chefe da Igreja Católica uma camisa autografada por Pelé, uma bola autografada por Ronaldo Fenômeno e uma coleção de livros sobre a história dos jesuítas no Brasil. O ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da presidência, também levou um presente, segundo Dilma, fora do protocolo, a camisa do Palmeiras. O pontífice deu de presente 1/3 a cada um da comissão brasileira. A presidente disse que pediu ao Papa para que ele fizesse um pronunciamento na Copa do Mundo sobre a paz e contra o racismo. Necessariamente também nós falamos a respeito dessa questão que sempre que brasileiros e argentinos se encontram e falam sobre a Copa, é tocada a questão de quem ganha a Copa do Mundo. A única coisa que eu pedi era que a neutralidade fosse mantida por parte do Santo Padre e assim a mão de Deus não empurrasse bola de ninguém. E na última reportagem sobre os preparativos de São Paulo para receber a Copa do Mundo, vamos mostrar as opções de hospedagem na cidade para quem vai participar do evento. Em matéria de hospedagem, São Paulo é tão variada quanto o público que visita a cidade. Dos hotéis 5 estrelas aos albergues compartilhados. Com uma coisa em comum: tarifas mais salgadas para reservas nas datas de jogos do Mundial. A justificativa para preços até 4 vezes maiores é a boa e velha lei da oferta e procura. Essa variação vai ser cíclica. Lógico, numa abertura de Copa do Mundo, com um evento de bilhões de espectadores, mais de 200 chefes de Estado, e assim por diante, nós vamos ter uma variação e vai estar com uma ocupação muito alta. Agora, durante a Copa como um todo, nos 30 dias, em média, a tarifa e a taxa de ocupação de São Paulo vai ser menor do que nós temos, por exemplo, hoje no mês de fevereiro ou no mesmo período que nós tivemos no ano passado. Para quem puder gastar mais, a dica são os hotéis certificados pela FIFA, com infraestrutura e serviços diferenciados, como este que tem até campo de golfe. As diárias durante a Copa em apartamentos como estes variam de R$1.000 a R$1.400. O hotel passou por reformas e terá decoração especial durante o Mundial. O grande fluxo de hóspedes internacionais, no entanto, não é novidade para a equipe. Os eventos em São Paulo são comuns, nós temos aproximadamente 30 grandes eventos acontecendo na cidade.
o principal é a Fórmula 1, né? Então é muito comparável a Fórmula 1 à Copa do Mundo, né? O hotel está se preparando já há 3 anos para receber a Copa. E no meio de todo esse concreto do centro de São Paulo, os donos desse hostel conseguiram criar um cantinho especial aqui no teto, cheio de vegetação e, além de ser um dos lugares preferidos dos hóspedes, ainda ajuda a manter a temperatura lá de dentro mais fresquinha. A casa foi reconstruída para abrigar 44 hóspedes que dividem vestiários, lavanderia e até bicicletas. Todo o projeto da casa é sustentável, com sistema de reutilização da água da chuva e aproveitamento da luz externa. No hostel, as tarifas também sobem no mês da Copa, de uma média de R$ 55 para R$ 220. A ideia, na verdade, foi criar uma hospedagem de baixo custo, mas com um conceito de sustentabilidade, que seria bem interessante e também, de certa forma, atrai o público estrangeiro. Continuamos com as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E o São Paulo tropeçou e o Santos venceu no Paulistão com gol de Leandro Damião. Celso Cardoso, acabou o jejum, hein? O jejum, Estela, até que não era tão grande assim. 6 jogos, 3 pelo Inter, o ex-clube dele, e 3 pelo Santos. Para ser mais preciso, 594 minutos. De qualquer forma, ele terminou ontem. Já o São Paulo saiu na frente do São Bernardo, mas não conseguiu vencer. No estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o time da casa recebeu o São Paulo, que saiu na frente com o Álvaro Pereira aos 23 minutos. Mas Marino, aos 39, deixou tudo igual e ficou assim: São Bernardo 1, São Paulo também 1. O Santos enfrentou o Atlético Sorocaba na Vila Belmiro e fez 1-0 com o Leandro Damião. Danilo Alves empatou o jogo para o time do interior paulista. Mas Cícero, no final da partida, aos 45 do segundo tempo, garantiu a vitória do Santos. Santos 2, Atlético Sorocaba 1, placar final. E olha, na semana passada, a Prefeitura de Recife anunciou que não iria realizar a FanFest, evento que acontece durante a Copa do Mundo para que os torcedores que não entram nos estádios possam assistir às partidas. Mas a FIFA não gostou da decisão, não. Alegou que a festa é uma obrigação contratual e promete, se necessário for, acionar a administração da capital pernambucana na Justiça. Recife é uma das 12 sedes da Copa do Mundo. Mas para evitar o gasto de dinheiro público, a Prefeitura da capital pernambucana não pretende realizar as tradicionais FanFest, eventos com shows e telões de transmissão dos jogos. Irritado com essa decisão, o diretor de marketing da FIFA, Thierry Well, afirmou ontem em Florianópolis durante um congresso técnico que a realização das FanFest é uma obrigação das cidades-sedes por contrato. Eu espero que eles voltem atrás e providenciem a FanFest. Se não fizerem isso, existe um contrato e vocês sabem o que acontece quando uma cláusula é quebrada. Teremos que entrar em contato com os nossos advogados e aí é melhor perguntar para os homens da lei o que pode acontecer. Temos que saber o que pedimos, quais danos são oferecidos e assim por diante. O orçamento inicial da Recife FanFest foi estimado em 20 milhões de reais, depois reduzido para 11 milhões. Sim, se Recife quiser, vamos sentar juntos e analisar novamente com eles. Se o prefeito disse 20 milhões, o que eu acho extremamente caro, podemos ajudá-los a ver isso melhor. O que a FIFA não vai fazer é negociar com eles se terá ou não a FanFest. Isso é inegociável. Florianópolis e João Pessoa se prontificaram a fazer a FanFest, caso Recife não realize mesmo o evento. Celso, em coletiva da FIFA, o Ronaldo foi em defesa da FanFest, disse que é muito importante para o Brasil que tenham essas festas, já que o povo brasileiro, grande maioria, não vai poder ir no estádio, tanto pela questão financeira, quanto porque os estádios não comportam toda a população, é claro. Né? Resgatando um velho chavão,
que é combinado não é caro. Quer dizer, foi acordado, decidido qual cidade ia fazer a FanFest e quais cidades, né? E, de repente, 20 milhões para realizar um evento desse, depois cai para 11 milhões, que é inaceitável esse preço. Claro. Tem como. Muito obrigada, Celso. Bom fim de semana para você. E é com você, Gabriel. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O Sesc Pinheiros abriu essa semana uma exposição que discute a relação do homem moderno com a comida. Do desperdício em zonas de fartura à escassez em outras, a discrepância na distribuição de alimentos, mesmo onde eles não faltam, as migrações forçadas pela fome e a preservação da natureza e as consequências das mudanças climáticas e o envenenamento da produção agrícola. O assunto é infindável. Sob o título Food, reflexões sobre a Mãe Terra, agricultura e nutrição, a curadora Adelina von Furstenberg, que é uma cidadã suíça de origem armênia, reuniu pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalações que, usando a arte como suporte, discutem esse tema essencial. Adelina é diretora da Art for the World, ONG ligada à ONU. Os artistas todos têm renome internacional. Na lista, há estrangeiros famosos, como a sérvia Marina Abramovic, o romeno Mircea Cantor, a marroquina Imani Fakir, o indiano Rabugir Singh, o espanhol Miralda, a suíça Pipilotti Rist, o japonês Shimabuko e os brasileiros Lenora de Barros, Ernesto Neto, Eduardo Srur e Ana Maria Maiolino. Só para dar uma ideia, Abramovic mostra um vídeo em que come uma cebola crua como se fosse uma maçã e seu rosto mostra o desconforto daquela ingestão. E o texto fala sobre o desconforto da vida em aeroportos e vernissagens. Srur apresenta uma instalação e um vídeo num supermercado em que há uma performance sobre o desperdício. A mostra, que veio da Suíça, fica até 4 de maio, quando é transferida para Marsella, na França. Outra mostra que mistura estrangeiros e brasileiros abre amanhã na Caixa Cultural, na Praça da Sé. Essa é dedicada à street art e o título é Um Panorama Urbano. A curadora portuguesa Leonor Viegas reuniu obras do inglês Bansky, dos franceses Jeff Aerosol e Hero, dos portugueses Vils e Mais Menos, da dupla italiana Stenlex e do brasileiro Nunca, que ela coloca entre os grandes nomes mundiais do setor. Uns já veteranos, outros bem jovens, todos representantes do grafite, a arte que nasceu nas ruas nos anos 40 do século passado e que hoje transita pelos grandes museus do mundo. É uma arte pop, sempre revisitada e atualizada. Aqui ela se apresenta em suportes diversos, como stencil, pôster, colagem, carimbo, resina, esculturas e instalações. A maioria das obras foi concebida para essa exposição. Os italianos realizam a obra no local. De São Paulo, onde fica até 20 de abril, a mostra segue para o Rio e Brasília. Boa noite. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A aliança PSB-Rede já avisou. Vai ter candidato próprio ao governo de São Paulo. O difícil agora é a definição de quem será o escolhido. Para falar sobre o entrosamento na aliança PSB-Rede para a tomada de difíceis decisões, hoje entrevisto o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, eleito pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigada, prefeito, por estar conosco. Eu é que agradeço, é uma satisfação estarmos aqui para conversar um pouco desses temas. Bom, prefeito, eu falei agora, né, que já foi o recado, Eduardo Campos já falou com Alckmin, que vocês terão candidato próprio em São Paulo. Entretanto, eu vi uma referência que o governador Alckmin, ele não dá isso por interminado ainda e manda o recado. Ele tem interlocutores para deixar claro para vocês que está em aberto, que a chapa dele ainda não está composta. Ele está sugerindo o quê? Que o vice pode ser do PSB? Maria Lídia, na verdade, nós temos um projeto para o Brasil, que é a candidatura do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que ganhou um reforço muito grande com a vinda da Marina, essa aliança PSB e Rede. Eu tenho certeza que o povo brasileiro vai olhar com muita atenção e principalmente quando chegar o momento de mostrar as propostas, aquilo que ele já tem como experiência administrativa. Mas é claro que uma aliança como essa, com uma configuração nacional, começa a ter os seus arranjos estaduais. Não é só em São Paulo.
Rio Grande do Sul, Minas, Rio de Janeiro. Mas aqui em São Paulo, o PSB pode repensar a possibilidade de aceitar, vamos dizer, a realidade em São Paulo, atitude do Alckmin de estar aberto? A realidade em São Paulo é a seguinte: o PSB é muito ligado ao governador Geraldo Alckmin, né? Eu, no meu caso, por exemplo, em Campinas, o meu vice é do PSDB. O governador tem sido muito parceiro da cidade de Campinas, Rio Preto, Marília, são cidades governadas pelo PSB em que nós temos um bom entrosamento. Então eu diria para você o seguinte: dentro do PSB em São Paulo existe um desejo, eu diria majoritário, não é unânime, mas majoritário, que nós estivéssemos juntos com o governador Geraldo Alckmin. Teve essa decisão da candidatura própria, nós indicamos o nome do Márcio França, ex-prefeito de São Vicente, atual deputado federal, para que ele represente o partido. Agora, caso isso não acomode... A Marina aceita? Aí é que está. Não é uma questão da Marina aceitar. A Marina é uma pessoa democrática, ela não faria uma imposição para o partido, né? Caso nós tenhamos candidato próprio, vai se abrir uma lista de inscrição, nós teremos o nome do Márcio França e, se for para uma convenção partidária, ele com certeza ganha a indicação do partido. Então, nesse momento, o nome do deputado Márcio França é o nome do PSB para a disputa do governo. Você me perguntou, pode mudar esse cenário? Eu diria que só tem uma maneira, ao meu ver, no meu entendimento, de mudar, que é voltar para uma situação de apoio ao governador Geraldo Alckmin na reeleição dele em São Paulo. Bom, agora uma outra questão. Então eu observo que o PSB não é hermético, não é rígido no sentido de não rever decisões. Aí entra a questão do resultado das pesquisas de preferência de votos, em que Marina Silva aparece numa largada com 20% e Eduardo Campos 9,9% nessa última pesquisa CNT. Para pegar esta, é prático, existe uma avaliação de que vale a pena insistir no nome de Eduardo Campos para cabeça de chapa, candidato à presidência, quando pode ter uma largada já vantajosa com Marina Silva, com esses 20%, considerando que ela já teve 20 milhões de votos na eleição passada? Maria Lídia, o nome da Marina é um nome precioso, não só por intenção de voto. Ela é uma figura que ela desperta em nós o respeito, né? O respeito, a admiração pela convicção que ela tem das suas ideias. Mas a figura do governador Eduardo Campos, ele também tem essas identidades e ele tem uma experiência administrativa muito forte. É uma pessoa com menos de 50 anos, que já foi ministro, governador reeleito, o mais bem avaliado do Brasil. Então essa junção Marina e Eduardo, e nós acreditamos, nós do PSB, que vai despertar o interesse no povo brasileiro, o interesse de novas políticas, o interesse de um novo entendimento com a população. E vai haver tempo para que Eduardo Campos seja mais conhecido do eleitor brasileiro? O Eduardo, ele hoje tem cerca de 10%, ele não precisa chegar a 40%, 50%. Nós acreditamos que ele chegando na casa dos 25% de intenção de voto, ele tem grande possibilidade de estar no segundo turno. Essa eleição, ela deve ser uma eleição de segundo turno. O Lula ganhou 2 eleições indo para o segundo turno. A própria presidenta Dilma, eleição passada, ela teve que disputar no segundo turno. Então, tudo indica que essa eleição terá um segundo turno. E a nossa confiança é que o governador Eduardo Campos, com o apoio da Marina, ele tem grandes condições de ir para esse segundo turno e aí sim, em condições de igualdade, com o mesmo tempo de televisão, com o mesmo espaço, certamente ele terá uma condição muito positiva, nós acreditamos, para ser o novo presidente do Brasil. Prefeito, os adversários do PSB e Rede repetem que há uma falta de sintonia ideológica nos pensamentos, metas, objetivos e falta de entendimento ali na aliança PSB-Rede, em várias questões pontuais. Está difícil esse relacionamento? É uma questão de ajuste? Como é que está? Olha, Maria Lídia, eu diria para você que a política tem isso, né? Dentro do próprio PSB, nós temos pensamentos divergentes. Por exemplo, a deputada Luísa Erundina, ela defende pontos de vista diferentes do que eu estou abordando aqui. Então, não é só uma questão de PSB e Rede, é a questão da política. Mas quem fala isso não conhece a habilidade do governador Eduardo Campos,
de lidar com essas situações, né? Eu tenho convicção que ele vai levar essa aliança que fez com a rede com muita tranquilidade, tanto que ele está debatendo as questões programáticas, as questões de propostas de governo. Nesse momento ele não está preocupado com percentual eleitoral. Logo que vocês anunciaram essa aliança, foi impactante. Foi. Só se falava nisso. Para o ex-presidente Lula, foi até o que ele chamou de um soco no fígado. Lembra disso? Entretanto, depois parece que refluiu aquela questão do impacto. Isso é porque a campanha ainda não deslanchou ou os adversários, principalmente aqueles apoiadores da presidente Dilma, eles entendem que vocês têm menos tempo na TV, ou seja, o cacife eleitoral não se compara e por isso mesmo eles falam mais em relação a Aécio como um adversário naquela polarização PSDB-PT? Olha, nós acreditamos que o ex-governador Aécio, ele vai ser uma candidatura forte também. Isso é um ingrediente a mais para colaborar para que tenha o segundo turno nas eleições. Mas o governador Eduardo Campos, com o apoio da Marina, né, numa chapa, é o que nós pretendemos, ainda não foi anunciado, mas a expectativa... É que ela seja vice? É que ela seja vice. Essa é a nossa expectativa, né? Com certeza, uma chapa como essa vai ser uma chapa forte pelo conteúdo das ideias, das propostas que vai passar para a população e mostrar que o governador Eduardo Campos é um jovem, mas que tem história, que tem passado e que tem uma experiência política que pode fazer muito bem para o Brasil, como, por exemplo, na área da segurança pública, que ele conseguiu um grande resultado lá no estado de Pernambuco. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Eu é que agradeço. Boa noite. Estela. Na Somália, ataque contra o Palácio Presidencial deixa 11 mortos. Os terroristas explodiram um carro-bomba e depois invadiram o local abrindo fogo contra os seguranças. O presidente Hassan Sheikh Mohamud não está entre as vítimas. Um grupo islamita ligado à Al-Qaeda assumiu a autoria do atentado. Uma guerra civil acontece no país há pelo menos 3 anos. Avião militar da Líbia caiu esta madrugada na Tunísia. As 11 pessoas a bordo morreram. De acordo com a mídia local, a aeronave era do período da União Soviética, anterior a 1991, antes da formação da Rússia. A polícia francesa apreendeu o carregamento de aproximadamente 1,5 toneladas de cocaína. A droga foi encontrada em um porto no nordeste do país. De acordo com autoridades, o navio vinha do Chile. A carga é avaliada em mais de 870 milhões de reais. A cidade de Pequim está em alerta de má qualidade do ar pela primeira vez. A região enfrenta uma forte neblina de poluição e, de acordo com os meteorologistas, a situação climática permanecerá a mesma na próxima semana. Os cidadãos foram aconselhados a evitar atividades externas. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite, um excelente final de semana. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o cantor Chico Teixeira, filho de Renato Teixeira, mostra o seu talento no Todo Seu.